Nas planícies vastas da reserva de Ankaratra, em Madagascar, a névoa matinal se dissipava lentamente, revelando o dourado das gramíneas balançando sob a luz do sol nascente. O aroma das tamarinas e da terra molhada pairava no ar após a chuva da madrugada. Um velho jipe cambaleante percorria a trilha de terra batida, deixando para trás uma trilha de poeira fina. No volante, estava Elia, um jovem guarda ambiental de 28 anos, marcado por cicatrizes físicas e emocionais. Cresceu num vilarejo na borda da reserva e viu de perto a crueldade dos caçadores ilegais. Quando tinha 12 anos, perdeu o pai numa emboscada noturna. Ele também era guarda e morreu tentando proteger um grupo de lêmures raros. Desde então, Elia jurou honrar o legado do pai, mesmo com os apelos da mãe para abandonar aquela vida perigosa. Essa terra já me levou um amor, Elia, vai levar você também. Dizia ela. Mas o chamado da natureza era mais forte. Cada patrulha era um ritual. Mochila revisada, seringa de anestésico, rádio, mapas e um talismã do pai no bolso. Seu parceiro de patrulha, Kael, um velho cético de humor ácido, sempre zombava de seu perfeccionismo. Até que, em um dia de patrulha, Elia encontrou algo que fez seu coração disparar. Marcas frescas de sangue no solo, em direção ao bambuzal. O que quer que estivesse ali, não estava apenas ferido. Estava esperando. A tensão aumentava a cada passo que Elia dava rumo ao bambuzal. O mato fechado abafava os sons da floresta, tornando cada estalo sob seus pés um estrondo em sua mente. Ele abaixou-se, examinando as folhas manchadas de vermelho escuro. Não era sangue seco. Estava fresco. Seu instinto gritou. Alguma criatura grande estava gravemente ferida e próxima. Silenciando o rádio, ele avançou com o tranquilizante em mãos. Quando contornou um tronco de baobá tombado, viu a cena que nunca esqueceria. Um grande leão de juba negra, ferido e preso por fios de aço cravados profundamente em suas patas e flanco. A armadilha, evidentemente feita para um animal menor, havia se fechado sobre a fera com brutalidade. O leão, de impressionantes olhos cor âmbar, não rugiu, não se lançou sobre Elia. Apenas fitou-o. Havia dor ali, mas também algo mais. Um entendimento silencioso. Elia sentiu o peso daquele olhar, como se o animal soubesse que sua vida dependia daquele encontro. Com extrema cautela, ele se ajoelhou e murmurou: "Calma, estou aqui para te tirar disso." Tirou o alicate da mochila, as mãos tremendo não de medo, mas de respeito. Cada fio cortado era uma roleta russa. Um ataque podia vir a qualquer momento. Mas o leão apenas acompanhava seus movimentos. O suor escorria do rosto de Elia enquanto os últimos fios se soltavam. Quando enfim o último pedaço de aço caiu no chão, o leão cambaleou, mas não fugiu. Ele apenas ficou ali, fitando o homem que acabará de libertá-lo. O silêncio entre os dois era espesso, quase sagrado. O grande leão respirava com dificuldade, suas costelas se movendo sob o pelo ensanguentado. Elia, com o coração martelando no peito, pegou um frasco de antisséptico e se aproximou com lentidão. "Vai arder um pouco, irmão", sussurrou, como se falasse com um velho amigo. Ao tocar as feridas, o leão estremeceu, mas não reagiu. Nenhuma pata ergueu-se, nenhum rosnado. Apenas o olhar fixo, como se soubesse que aquela dor era cura. Elia notou cicatrizes antigas sob o pelo, marcas de batalhas passadas. Aquele animal era um sobrevivente. "Vou te chamar de Kemba", disse ele, lembrando-se de uma antiga palavra merina que significava guardião da alvorada. Um nome digno de uma criatura que havia suportado tanto e ainda se mantinha em pé. Kemba, com esforço, levantou-se. Suas pernas trêmulas mostravam a gravidade dos ferimentos, mas ele deu alguns passos e, num gesto quase humano, virou-se e olhou para Elia uma última vez. Havia algo de ancestral naquele olhar. Depois, desapareceu entre os arbustos. De volta à base, Elia contou a história. Alguns riram. "Você acha que um leão ficaria deitado enquanto um humano tocava?" zombou um dos novatos. Mas Kael apenas observou em silêncio. Algo na história mexeu com ele. "Você disse que os olhos dele te entenderam?" perguntou mais tarde. Elia apenas assentiu. Desde aquele dia,
As patrulhas nunca mais foram as mesmas. Pois uma sombra dourada começou a surgir na distância, como um eco da selva observando cada passo de Elia. A princípio, Elia achou que estava vendo coisas. Uma silhueta entre as árvores. Um vulto dourado desaparecendo atrás das rochas. Mas com o passar dos dias, os encontros se tornaram frequentes demais para serem coincidência. Sempre que ele patrulhava sozinho, havia algo, ou alguém, seguindo seus passos. Nas clareiras, nas margens dos riachos, até mesmo nas estradas de terra vermelha, o leão aparecia. Nunca se aproximava. Nunca rugia. Apenas observava. E sumia. Kemba se tornará seu guardião invisível. Você tá mesmo achando que esse bicho tá cuidando de você? Zombou um dos patrulheiros. Mas as piadas começaram a cessar quando outros também começaram a vê-lo. À distância. Silencioso. Atento. Um dia, quando Elia se aproximava de um ponto crítico conhecido por ser usado por caçadores, algo incomum aconteceu. Kemba surgiu à frente de seu jipe, rugiu de maneira estrondosa e desapareceu novamente. Confuso, Elia desviou da trilha. Horas depois, descobriram que caçadores haviam montado uma armadilha explosiva exatamente no local onde ele passaria. O boato se espalhou rapidamente entre os guardas e moradores locais. Alguns diziam que Kemba era a reencarnação do pai de Elia. Outros, que era um espírito protetor da floresta. Mas Elia sabia, fosse o que fosse, aquele leão tinha uma conexão com ele que escapava da lógica. E naquela noite, sob o céu estrelado de Ankaratra, ele se pegou olhando para o horizonte, como se esperasse ver aqueles olhos âmbar novamente surgindo entre as sombras da savana. A estação seca chegou com força brutal. Os rios encolheram até virarem cicatrizes ressecadas na terra. Os animais estavam inquietos, a tensão pairava como fumaça invisível sobre a reserva. E os caçadores, mais ousados do que nunca, aproveitando a sede para cercar suas presas. Em meio a esse caos, uma mensagem urgente ecoou no rádio de Elia. Um grupo de fotógrafos estrangeiros havia sido cercado por uma manada de elefantes em fúria. Eles acamparam perto de um antigo leito de rio, território sensível durante a seca. Sem pensar, Elia saltou no jipe e partiu. A areia fina do leito seco engoliu os pneus, e o som dos elefantes em debandada era como trovões rompendo a terra. Ele buzinou, piscou os faróis, tentando atrair a atenção dos colossos e dar tempo para os turistas escaparem. Funcionou, mas agora ele estava sozinho. Isolado. Com seu jipe preso entre rochas e os elefantes se aproximando. O líder da manada, um touro imenso com uma presa quebrada, avançava com fúria. O chão vibrava. Elia engoliu seco. Pegou um sinalizador, último recurso, sabendo que só compraria alguns segundos de vida. Foi então que um rugido rasgou o ar como uma lâmina. No alto de uma pedra, como surgido do próprio céu, Kemba apareceu. Saltou entre Elia e o elefante, rugindo com força que fez até o vento parar. Elia mal acreditava no que via. Um leão enfrentando uma força 10 vezes maior, por ele. Kemba não atacou. Ele não era louco, mas também não recuou. Seu corpo, embora ferido e marcado por cicatrizes antigas, movia-se com precisão letal. Cada passo que dava era calculado para distrair o touro, afastando-o de Elia. O elefante bufava e balançava a tromba com violência, tentando esmagar o invasor. Kemba esquivava-se com agilidade, rugindo e avançando apenas o suficiente para irritar, nunca para provocar o ataque final. Era uma dança brutal, entre coragem e sobrevivência. Do alto das pedras, Elia mal conseguia respirar. O suor escorria pelo rosto enquanto ele rastejava para fora do jipe preso, tentando encontrar uma rota de fuga. O chão tremia, pedras desmoronavam, e a poeira cegava sua visão. Mas ele não conseguia desviar os olhos da batalha diante dele. Num momento fatídico, o elefante conseguiu o que buscava. Sua tromba acertou Kemba com força. O leão foi lançado contra uma parede rochosa, caindo pesadamente no chão. Por um instante que pareceu eterno, ficou imóvel. Elia! Uma voz gritou no rádio. Era Kael, que finalmente localizara sua posição.
Elia respondeu com a voz trêmula, mas seus olhos estavam cravados em Quemba. Para sua surpresa e alívio profundo, o leão se levantou, manchado de sangue, ferido, mas de pé. Seus olhos ainda flamejavam. O elefante, confuso, observou a criatura que não fugia nem atacava. Então, com o último bufar, virou-se e conduziu sua manada para longe. Quemba caiu outra vez, exausto, vulnerável. Mas não vencido. Elia correu até ele. Ajoelhou-se ao lado do leão e tocou sua juba. "Você me salvou", murmurou, com a voz embargada. "Estamos quites agora, irmão." 2 horas depois, os reforços chegaram. Quando Cael saltou do jipe e viu Elia sentado numa pedra, com o enorme leão deitado a seu lado, ficou imóvel. Os outros guardas hesitaram em se aproximar, temendo que o predador reagisse. Mas Quemba apenas observava. Respirava com dificuldade, mas sem hostilidade. Deixava Elia limpar seus ferimentos com cuidado, como se aquela cena absurda fosse parte de algum ritual antigo. Nenhuma fera selvagem se comportava assim. "Vocês não vão precisar se preocupar", disse Elia, levantando-se com lentidão. Ele sabe que já fez o suficiente. Quando voltou à base, a história se espalhou como fogo na relva seca. Uns chamavam de milagre, outros, de loucura. Jornais locais noticiaram: leão salva guarda florestal de ataque de elefantes em Ankaratra. Em pouco tempo, turistas do mundo inteiro começaram a perguntar pelo leão guardião. Mas Quemba não gostava de ser visto. Após aquele dia, ficou ainda mais recluso. Sumia por semanas inteiras, apenas para reaparecer em momentos cruciais. Como um espírito da floresta, surgia quando menos se esperava, e sempre quando mais se precisava. Certa vez, ele apareceu para afugentar um grupo de hienas que rondavam um acampamento de jovens escoteiros. Noutra, seu rugido alertou Elia sobre um leopardo escondido em uma árvore baixa, pronto para saltar. E uma vez, como se guiado por algo maior, conduziu um grupo de crianças perdidas até uma trilha segura. Quemba deixava claro: não era um animal domesticado. Era um símbolo. Um guardião. A presença de Quemba se transformou em mais do que lenda. Para os povos locais, ele era Fanjacana, o espírito que governa o equilíbrio. Para os colegas de Elia, era uma anomalia que desafiava toda a lógica ecológica. Para os turistas, uma obsessão. Muitos vinham à reserva apenas na esperança de ver, nem que fosse por segundos, o famoso leão guardião. Mas para Elia, era algo além disso. Era uma conexão ancestral. Um laço sem palavras que, vez ou outra, se manifestava apenas em um olhar à distância, ou no som abafado de passos pesados entre os arbustos. Era como se Quemba estivesse ligado ao seu destino. Cael, que antes zombava, passou a respeitar o silêncio. Ele foi o primeiro a dizer em voz baixa, uma noite na fogueira: "Talvez ele não esteja te seguindo, Elia. Talvez ele esteja te guiando." Com o passar dos meses, Quemba sumia por longos períodos, mas nunca desaparecia completamente. Elia aprendeu a reconhecê-lo pelos rastros deixados na areia, pelas aves que se calavam quando ele passava, ou por aquela sensação estranha, como se fosse observado com benevolência. A reserva vivia tempos difíceis. O clima mudava, as chuvas vinham fora de época, e os caçadores estavam cada vez mais organizados. Um grupo internacional, armado e impiedoso, havia invadido áreas protegidas do norte. Boatos falavam de caças a rinocerontes negros, tráfico de ossos e até mutilações rituais. O Conselho da Reserva decidiu convocar reforços. Mas Elias sentia no peito que algo ainda maior se aproximava. E, como sempre, sabia que se enfrentasse o pior, não estaria sozinho. Pois onde a sombra caísse, olhos âmbar sempre vigiavam. A manhã começou estranhamente silenciosa. Nem o canto dos lêmures ecoava entre as árvores. Era como se a própria floresta prendesse a respiração. Elia e Cael estavam em patrulha quando avistaram marcas incomuns de pneu na lama. Trilhas largas, profundas, feitas por veículos pesados. "Elia", murmurou Cael, "isso não é patrulha local. São caminhões."
Seguindo os rastros, encontraram a clareira devastada, árvores tombadas, acampamento improvisado e, no centro, uma cena que fez o estômago de Elia revirar. 2 rinocerontes abatidos, sem os chifres, corpos ainda mornos. Homens mascarados com rifles modernos cercavam o local, usando drones e comunicadores. Era uma operação internacional de caça ilegal, fria, metódica, brutal. Kael tentou recuar silenciosamente, mas um galho estalou sob seus pés. Em segundos, disparos cortaram o ar. Elia puxou o parceiro para trás de um tronco. Temos que sair daqui. Mas a floresta estava cercada. Elia acionou o rádio, mas o sinal era fraco. Os caçadores se aproximavam, metralhadoras em punho, olhos cruéis buscando qualquer movimento. Foi então que a terra tremeu. Um rugido cortou o silêncio como um raio. E da escuridão surgiram olhos de fogo. Kemba. Ele surgiu como um fantasma ancestral. Não sozinho. 3 outros leões o acompanhavam. Leões que ninguém sabia que existiam naquelas terras. Um ataque coordenado. Selvagem. Instintivo. Letal. Os caçadores dispararam em pânico, mas a floresta agora tinha seus próprios soldados. Em meio ao caos, Elia correu até um dos veículos, pegou o rádio militar dos invasores e chamou reforços. Coordenadas 16.45 Sul, 47.52 Leste. Precisamos de todos aqui, agora. A batalha entre homem e selva havia começado. Os reforços chegaram em tempo, e a caçada impiedosa foi interrompida. O grupo de caçadores fugiu, deixando para trás equipamentos, veículos e vítimas. A selva, mais uma vez, havia sobrevivido. Kemba e seus companheiros desapareceram nas sombras, mas a presença do leão guardião jamais seria esquecida. Elia, agora respeitado não só pelos colegas, mas também pelos moradores da região, tornou-se símbolo da luta pela proteção da reserva. As cicatrizes de Kemba, marcas das armadilhas e da batalha, reluziam sob o sol como medalhas silenciosas. Um lembrete do preço da liberdade e da força da amizade improvável entre homem e fera. Naquela noite, sob o céu pontilhado de estrelas, Elia subiu a colina que dominava a reserva. Ele olhou para a savana dourada, sentiu o vento suave e ouviu o eco distante de um rugido. Ele sorriu. Sabia que a promessa feita ao pai, ao leão e à própria terra estava cumprida. O guardião da alvorada permanecia, não só na savana, mas também no coração de quem luta por ela.